trazemos um tema delicado, mas extremamente necessário de se discutir, que é a adultização e a infantilização de adultos. Você já ouviu esses termos? Sabe o que é que significam? Pois é, esses dois extremos, que é tratar a criança como adulto antes da hora, ou no outro caso, prolongar excessivamente a infância de um adulto, podem afetar profundamente o desenvolvimento emocional, social e psicológico do ser humano. Para nos ajudar a compreender melhor essas questões, as causas, consequências e como os adultos podem evitar esses comportamentos no dia a dia, convidamos a psicóloga clínica Elisiane Barbosa. Ela que está em linha com a gente. Muito bom dia, doutora Elisiane. Seja bem-vinda ao Conexão Clube Tambaú. Bom dia, Poli. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutora Elisiane, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar participando com a gente nessa manhã chuvosa aqui agora, tá? E a gente falando aqui sobre conceito e diferença. Doutora Elisiane, para começar, o que exatamente significa os termos adultização e infantilização de crianças? Então, eu vou trazer na prática, certo? Para que todo mundo consiga compreender. A adultização, né, da infância é tratar, é ofertar, é dar àquela criança aquilo que ela não deveria receber. Como, por exemplo, tratá-la como um adulto. Né? Por quê? Porque isso acaba negligenciando essa criança. Em vez de ela receber apoio, afeto, amor, educação intelectual, educação emocional, né? Limites, ela vai receber o quê? O que um adulto, por exemplo, recebe. Né? Então, é totalmente disfuncional. Entende? Infantilização na fase adulta é exatamente o contrário. É o adulto que está buscando, né, ou que está vivenciando algo que uma criança deveria vivenciar. Né? Então, como é que esse adulto vai se comportar? Como uma criança. Imagine, né, a situação. E aí vem, né, algumas pessoas recorrem a alguns objetos, como, por exemplo, no caso, é a chupeta. Estamos vendo, né? No caso, a chupeta. Esses fenômenos aí, o caso da chupeta que a gente falava aqui, não era, Poli? Outro dia o assunto do dia, então, viu, Poli? assim, o adulto, quando o adulto deveria ter responsabilidade, maturidade, né, para lidar com as situações e adversidades da fase adulta, ele não tem. Ele não tem a condição. Em vez disso, o que é que ele recorre? Ao berço, né? Isto é, ao seio, a algum objeto que simbolize um acolhimento dos responsáveis, né? Isto é, do pai, da mãe, entende? Isso pode prejudicar a vida dele mesmo e a dos outros que estão ali convivendo ao redor. A gente já vem observando esse tipo de situação em várias situações nos últimos tempos, principalmente através das redes sociais. A gente teve recentemente Bebê Reborn, que foi um grande efeito também. A gente está observando agora, no que diz respeito a uma chupeta, onde adultos estão utilizando chupetas para desviar algum tipo de tensão, para se acalmar, ou seja, como se fosse um conforto, um consolo ali, que geralmente criança é quem usa. Por que, doutora Elisiane, que os adultos, boa parte, vamos dizer assim, se interessam por esse tipo de situações que são voltadas para o público infantil, quando são voltadas? Paulo, desculpa, eu não entendi tua pergunta, cortou um pouquinho. Cortou. Pode repetir, por gentileza? Por que a gente está tendo um segmento de pessoas adultas tendo interesse em questões infantis? A gente teve a questão da Bebê Reborn, eu acredito que a senhora tenha observado que foi um grande boom em todo o mundo, no país não foi diferente, né? A gente está observando agora a chupeta, adultos voltando a chupar a chupeta. Por que existe essa procura por objetos que são voltados geralmente para o público infantil? Então, porque justamente, Poli, esses objetos são objetos que simbolizam, né, a fase da infância. Simbolizam o quê? O afeto, o amor, o apoio, o acolhimento. São símbolos, né, objetos que os pais, os responsáveis, dão à criança quando, né, estão lá na época da infância, né? Imagina, se a gente olhar para a nossa infância, nós tivemos, né? Se nós não tivemos uma chupeta, mas nós tivemos um boneco, nós tivemos
algum objeto ali. Né? Então, assim, quando adulto, eles, para recorrer simbolicamente, né, a esta fase, eles procuram esses objetos, entende? Como se fosse assim, uma materialização dessa fase, sabe? Para não ficar apenas no aspecto emocional, mas eu preciso sentir, tocar, entende? Ter acesso a esse material. E aí é quando entra a chupeta, entra o boneco, entende? A senhora fala de questão de comportamento, tá? E quais são os sinais assim mais comuns que, por exemplo, uma criança, às vezes inconscientemente, ela está participando, sendo utilizada nesse processo de adultização? Os sintomas, Então, sinais. primeiramente, quando esse adulto começa a tratá-la como tal, né? A passar responsabilidades, né? De tal. Pronto, vou dar um exemplo clássico, né? Vesti-la, por exemplo, como uma adulta, né? Então, assim, a criança ela não está conseguindo, se ela está se vestindo como adulta, por exemplo, ela não está conseguindo vivenciar, sentir na pele a infância dela. Né? Aquele adulto não está permitido com que aquela criança se vista como tal, como criança, de acordo com a fase dela. Né? Outra coisa também, tem pais que dão inúmeras atividades para a criança. Inúmeras. De manhã balé, à tarde inglês. Não, mito. De manhã escola, à tarde balé, à noite inglês, por exemplo. E preenche a semana toda dessa criança com essas responsabilidades, só tem responsabilidade. Ela não tem nem um minuto para brincar. Ela não tem nem um turno para brincar, né? Nem para estar ali socializando sem ter uma responsabilidade, sabe? Só por estar socializando, sem ter nenhum compromisso. Então, assim, isso também é proporcionar, é oferecer e ofertar a essa criança uma responsabilidade que ainda não está de acordo com a fase dela. Isso aí a senhora tá falando da essa palavra é difícil. Adultização. Adultização. Isso. E aí, outro ponto também que eu queria chamar a atenção, né? Estimular a criança a namorar logo cedo, né? A romantizar a erotização. Isso tem que ter muita atenção, né? Nós precisamos ter muita atenção a isso. Ah, não, mas olha como ela já está, 9 aninhos, 10 aninhos. Aí tem um amiguinho, não sei o quê. Então, assim, às vezes até mais cedo. Isso não pode acontecer, entende? É desse jeito. Isso, exato. Então, assim, não, deixa a criança ser criança. Ela está com 10, 11 anos, deixa ela. Essa transição ela vai fazer naturalmente para a fase da adolescência e depois para a fase adulta, tá? Mas nós, adultos, não podemos estar estimulando, entende? Muito menos erotizando a criança, estimulando a erotização da criança. A senhora está falando na adultização da criança. E quando a gente trata também da criança. E quando a gente infantiliza demais a criança, quando a criança é muito infantilizada, tá entendendo? Também prejudica, né, doutora? Não, aí isso também, né, não é funcional, não é bom. E nada disso é bom para os pais, para os responsáveis e muito menos para a criança, né? Por quê? Porque acaba retardando essa criança, né? Acaba deixando ela recorrer demais, inclusive, a uma regressão. Todas as vezes que ela precisar passar por um desafio, um problema, uma dificuldade, ela vai fazer o quê? Ela vai se infantilizar. Também tem esse movimento, né? Pode também acontecer. Então, devemos ter muito cuidado e deixar as crianças viver, né, os seres humanos, né, inclusive aqueles que nós somos responsáveis, né, deixá-los viverem de acordo com a fase deles, da vida deles, da idade deles, né? E não retardar e nem adiantar, porque esse processo se dá de forma natural, né? Um processo biopsicossocial, então vai ser inevitável, isso vai acontecer, mas que aconteça de acordo com a condição cerebral e mental desse indivíduo. Né? Doutora Elisiane, eu como mãe, né, de 2 crianças, venho observando cada vez mais que essas crianças estão tendo acesso a canais no YouTube, muitas vezes de jovens adolescentes, pessoas até mesmo adultas, que nunca foram pais, que nunca tiveram nem presença de crianças por perto. Mas a gente fica com a impressão de que eles acabam se espelhando
nessas pessoas, né? Como é que a gente que é pai, que é mãe, coloca o limite ali na criança, né? Entre o que ele pode sim observar, né, com muita cautela, mas o que pode ser evitado, o que é que deve ser evitado? Então, Paulo, tem que ter muito cuidado, sabe, com isso, porque é interessante que a criança, ela assista só o que é criança. E, inclusive, só para ressaltar, que não seja adulto, que seja de fato uma criança, entende? No vídeo. Se for uma criança, não for um desenho, for um ser humano, que seja uma criança, né? E prestar atenção a esse conteúdo. E deixar pouco tempo, porque rapidamente eles acabam se espelhando naquilo que eles assistem, naquilo que eles veem. Então, é preciso, inclusive eu dou uma dica para os pais, assistirem antes. Perceber o interesse do filho no conteúdo, o filho está dormindo, está na escola, está fazendo outra coisa, tira um tempinho, pai, tira um tempinho, mãe. Assista você o que o seu filho está interessado em assistir. E depois você pode colocar para ele assistir. Entende, Paulo? Entendi. Porque, assim, eu mesmo já tive experiência, eu sou mãe também de uma menina, e ela na minha frente, ela estava no notebook sentada, eu estava atrás, né, no caso, dela, e já sabia o que ela estava assistindo. De repente, no meio do vídeo, apareceu algo inesperado que eu não sabia que tinha nesse vídeo. Foi aí que me despertou. Disse, Joana, não vai mais assistir antes de eu assistir. Doutora, então, um alerta aí para os pais. E existe uma idade, assim, certa de começar a colocar mais responsabilidades para a criança, deixar ela fazer algumas escolhas? Tem alguma idade, assim, predominante ou depende de cada caso, é um caso? Ele é o seguinte, isso aí precisa ser estimulado, a independência e a autonomia. Precisa ser estimulado desde pequenininho mesmo. Começar, por exemplo, coisas práticas, simples, comer sozinho, enche sua garrafinha de água, enche seu copo de água, você está com sede, vá buscar, né? Entende? Então, assim, aprender a tomar banho, a escolher sua própria roupinha. Então, isso se estimula desde cedo, tá? Agora, é aquela história, como tudo tem um limite, porque, inclusive, o cérebro da criança não está desenvolvido para, por exemplo, vivenciar situações da adolescência na infância, sabe? Aí, realmente, é preciso ter cuidado com isso. Mas, sim, estimular a independência e a autonomia da criança é necessário. Agora, como eu falei, erotizar, estimular a erotização, né? E que ela assuma responsabilidades, né? Não. Aí realmente eu vou estar roubando, como a gente tem visto, né, na mídia, aí realmente eu vou estar roubando a infância desse ser humano. E ele vai buscar na fase adulta. Ele vai atrás dessa infância na fase adulta. Como essa questão para nós adultos, assim. Eu, por exemplo, posso falar por mim, né? Não posso falar pelas pessoas. Gosto de algumas coisas, por exemplo, às vezes é uma tiara para usar no cabelo, que geralmente quem usa é criança, às vezes é um adereço, um acessório. O Erli do Povo, eu posso falar por ele também, que ele gosta de meia, dos Simpsons. Roupa, assim, roupa infantil. Eu também gosto de personagens. Eu tenho camisola em casa do Street, eu tenho. Até que ponto que isso é natural, normal, é considerado algo ali, eu só acho bonitinho e fofinho, e até que ponto é algo que pode trazer uma reflexão ou um problema mental, né, uma doença psicológica. Veja bem, não vamos considerar esse seu relato, né, por exemplo, vamos pegar seu relato, como um transtorno mental, um problema mental, não. Mas assim, que a gente vê indícios de um retorno, né? É como se vocês precisassem lembrar da época da infância, sabe? Então, assim, por quê? Porque vocês não vivem em torno disso. Isso não controla vocês. E para a psicologia, a gente observa muito o quê? Se aquilo está me controlando, se aquele comportamento está direcionando minha vida, está me causando angústia quando eu não tenho ou quando eu não faço, sabe? E esses sinais para a gente, aí sim é um sinal de alerta. Mas se você, hoje eu não tive acesso hoje, né, no caso, não teve acesso à meia, eu não quero pintar meu cabelo dessa cor, não sei o quê, então qualquer coisa do tipo, não tem problema se eu não fizer, não tem problema se eu não tiver, então tá tudo bem, entende? Não dá para diagnosticar, para rotular, sabe? Nada disso não. Mas sim, que é um retorno, né?
como se fosse assim, eu preciso lembrar um pouquinho da minha infância, isso daí é. É verdade. Doutora, a senhora até me tranquilizou, né? Que assim, agora assim, lá em casa, por exemplo, eu sou muito assim, eu sou mais infantil, costumo dizer, do que meus filhos. Eu uso o meio dos Simpsons, o short dos Simpsons, eles me deram de presente Dia dos Pais. Já eles não curtem isso, doutora. É o inverso lá em casa. Isso aí é normal, doutora? Pronto, então, e aí eu falo mesmo, né? Repito a mesma fala que eu fiz para Paulo e para você. Então, assim, gente, em resumo, a gente vai querer lembrar da nossa infância, né? Principalmente dos momentos bons, né? Às vezes, até comida, né? Comida a gente, nossa, isso me lembra da minha avó, essa comida lembra da minha mãe. Ai, eu queria tanto comer aquela macarronada, sei lá, aquela lasanha, né? Avó. Da minha mãe, da minha avó. Então, assim, nós temos memórias afetivas e a gente vai querer reviver isso na fase adulta. Agora, e a gente pode reviver, não tem problema nenhum nisso, sabe? Não tem disfuncionalidade nenhuma querer reviver. Agora, fazer disso, entende? Trazer isso. Não, eu tenho que trazer isso para a minha vida, eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia, sabe? Eu quero implementar isso na minha vida hoje, de adulto, e a gente sabendo que não dá, e forçar, sabe? E se sentir angustiado por não conseguir, aí realmente é preciso procurar ajuda, porque aí está instalada uma disfuncionalidade. Doutor, e o adulto que a Sil Batalha colocou pra gente aqui, né, Sil? E o adulto que chupa chupeta, ainda chupa o dedo ainda. Isso pode representar alguma coisa? O que é que tá por trás disso, né? Dessa necessidade de usar uma chupeta depois de adulto, doutora? Isso tem Então, justamente, algum consolo, significado, né? alguma simbologia? Sim, então, a chupeta, o dedo é simbólico, porque transmite, lembra, né? Nos lembra, né? Da época que nós éramos crianças, onde nos era ofertado, oferecido, encontrado como símbolo de acolhimento, afeto, apoio, conforto, consolo, né? E aí, em momentos difíceis da infância, né? De um choro, de um medo, de um remédio, de uma doença, não é verdade? Uhum. Então, assim, quando na criança, ou quando na fase adulta, quais são as diversidades e as dificuldades do adulto? A da vida adulta, né? Então Pagar seria uma conta, fuga? Seria uma ficar fuga, doente, doutora? isso. Uma fuga Então, das assim, responsabilidades da vida adulta, seria isso? é uma forma, De né, de fugir. lidar, Uhum. tá? É uma Entendi. forma de lidar com aquela dor, com aquela frustração, com aquela dificuldade de resolver uma adversidade, um problema. É uma forma de lidar com angústia, né? É uma forma de lidar com o medo, com o desamparo, que todos nós adultos vamos e sentimos, né? Com a angústia do adulto, porque quando a gente é criança, aí a gente deveria, né, ser, nesse momento de angústia, ser acolhido. E nem sempre nós, né, muitas pessoas, de fato, e eu escuto isso o dia todo, não foram. E aí, quando na fase adulta, passa por situações difíceis, né, de dores físicas ou emocionais, não sabe como lidar, não sabe ao que recorrer. E aí, ao que recorre? A chupeta, o dedo, Arroba do exatamente. Simpson. Entendi. Para lidar com suas dores, né, com suas frustrações, com suas adversidades. Doutora Elisiane, mais uma vez com a gente aqui, queria te agradecer, viu, Poli? Agradecer mais uma vez ela aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, pessoal. E me perdoem aí pela voz, eu me acordei hoje um pouco rouca. E aí, mas eu acredito que deu certo. Deu certo demais, uma verdadeira aula. Obrigada, viu? Doutora Elisiane, a rede Por nada, social da querida. senhora aqui. O Instagram, a rede social da senhora. Quem quiser me seguir para conversarmos melhor sobre o assunto, @Elisiane Barbosa, psicóloga. Valeu, seguindo aqui com a gente. Podem me seguir. Beijo. Obrigada, Obrigado. viu?